Meu nome é Cibele Osório, eu sou diretora-presidente e fundadora da Como Contar, que é um instituto que tem por objetivo trabalhar o enfrentamento e a prevenção do abuso sexual de jovens e adultos. Eu sou uma ativista pelo fim da violência sexual no Brasil e também sou uma sobrevivente de abuso sexual. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho desse assunto que é tão importante, que necessita tanto da nossa atenção quando a gente fala do momento atual em que o Brasil vive e o cenário do Brasil com relação ao abuso sexual de jovens e adultos. Então a gente vai ter uma sequência de 4 vídeos, onde eu vou explicar um pouquinho no primeiro vídeo o que é o que é o abuso sexual infantil, o que é o abuso sexual de adultos, quais são as questões relacionadas a ele, tem perfil, não tem perfil do abusador, como que funciona isso. Além disso, a gente vai falar no segundo vídeo sobre como falar a respeito, né? Como que a gente observa alguém, uma criança que está sendo abusada, né? Como que a gente observa as nossas crianças, como que a gente reconhece alguns sinais importantes de abuso. No terceiro vídeo a gente vai falar um pouquinho das denúncias, né? Então como que a gente faz, quais são os direitos, quais são as garantias que a gente precisa ter durante um processo de denúncia. E também no quarto vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, né? Como que a gente traz esse assunto para o nosso dia a dia, porque ele é importante de ser discutido no nosso dia a dia, e também quais são os mecanismos que a gente tem, né, para se proteger e para proteger as nossas crianças. Bom, então eu preciso começar falando um pouquinho sobre qual que é o cenário em que a gente se encontra nesse momento, né? Então, qual é o cenário Brasil no momento em que a gente está, né, 2021, como que cenário está desenhado dentro da questão do abuso sexual infantil no Brasil. O Brasil hoje é o quarto país que tem maior número de casamentos infantis no mundo. Isso quer dizer que a gente ainda tem um número muito alto de casamentos feitos entre pessoas mais velhas com crianças, em sua grande maioria mulheres, né, meninas no caso, abaixo dos seus 14 anos. E isso é muito sério. Além disso, durante a pandemia, o Fórum Nacional de Segurança Pública estimou que a cada 7 minutos uma criança estava sendo abusada no Brasil. E isso vai muito na mesma linha de uma conta que foi feita durante a epidemia de ebola em Serra Leoa, onde os abusos sexuais aumentaram em torno de 65% no país durante o isolamento social. Além disso, a gente atingiu em 2016 um número epidêmico de abuso sexual no Brasil, registrando mais de 60 mil casos. E aí tem uma estatística importante que mundialmente apenas 10 a 15% dos casos são relatados de fato. Então, se a gente transpor pro Brasil, a gente está falando aí de cerca de 7 a 10% dos casos que são relatados. E aí a gente tem um número bem assustador com relação ao número total de casos. Além disso, a gente tem uma conta feita recentemente pelo Instituto Liberta, que diz que cerca de 500 mil crianças são exploradas sexualmente no Brasil por ano, né? Isso a gente está falando de números que comportam tanto a Polícia Federal de Rodovias, né, apreensões que são feitas pela polícia, denúncias que são feitas. Então, cerca de 500 mil crianças hoje são exploradas sexualmente por ano no Brasil. E esse número também é bem assustador. Além disso, quando a gente fala de abuso sexual infantil, 80% dos casos acontecem dentro de casa, no núcleo familiar da vítima. E isso quer dizer que o perigo, né, o nosso inimigo invisível, que às vezes não é tão invisível assim, mas ele tá muito perto, né? Ele tá dentro da nossa casa muitas vezes, ele tá no círculo próximo, ele tá no amigo acima de qualquer suspeita. Então, ele tá muito próximo e as nossas crianças estão muito expostas a esse
né, a esse predador mesmo, né? Essa é a grande palavra. Bom, para a gente fechar o nosso cenário Brasil, a gente precisa falar que 47% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio no seu ambiente de trabalho, enquanto estavam exercendo a sua profissão. E isso diz pra gente que os abusos, os assédios, eles começam, né, muito cedo e eles não terminam ao longo da vida, né? Eles não param em momento algum. E principalmente mulheres, mas acontece com homens também, e com garotos, mas principalmente mulheres ainda estão muito à mercê, né, desse perigo, ainda estão muito à mercê dessa cultura que enxerga, né, mulheres e crianças e pessoas numa situação de vulnerabilidade de uma maneira geral como objetos. E aí, se a gente for falar, por exemplo, dos meninos, a gente está falando que 1 a cada 6 meninos já tiveram alguma experiência de abuso ou assédio até os 18 anos. Isso é muito sério, porque a gente está falando de algo que compromete a vida dessa pessoa, né? Algo que vai comprometer a maneira como ela se relaciona com o mundo. Então, só para a gente dar um panorama de que momento a gente está, e é óbvio que assusta um pouco, mas é importante a gente falar sobre isso justamente para que a gente tenha noção do nosso problema, para que a gente consiga olhar para possíveis soluções de como a gente pode resolver o problema. Isso é bem importante.